Meu nome é Efigênia Pereira, mas pode me chamar de Dona Fia. E antes de eu derramar o resto dessa história amarga feito fel, que nem café sem açúcar, peço um favorzinho a você que tá aí me escutando. Se inscreve aqui no nosso canal. É um tantinho de nada pra você, mas pra mim, que vou abrir meu peito aqui, significa que tem mais gente disposta a escutar uma verdade que queima. Agora sim, deixa eu contar como a minha vida virou do avesso. O ar na sala de casa parecia tão denso que eu podia jurar que se esticasse a mão, sentiria sua textura pegajosa. Era o silêncio. Um silêncio que pesava mais que os 60 anos que eu carregava nas costas. Mais que a seca que castigava a terra lá fora. Um silêncio cheio de palavras não ditas, de acusações que dançavam nos olhos da minha filha, Marta, e da minha neta, Rafaela. Elas estavam sentadas no sofá de napa marrom, o mesmo que meu finado Arlindo comprou na cidade há mais de 30 anos. Marta, com os braços cruzados, o rosto uma máscara de decepção e incredulidade. Seus olhos, que sempre foram meu espelho, agora me olhavam como se eu fosse uma completa estranha. Rafaela, a minha menina, meu xodó, estava encolhida, o rosto escondido entre as mãos. Os soluços dela eram os únicos sons que quebravam a quietude, facas pequenas e afiadas que cortavam meu peito a cada tremor dos seus ombros. Eu estava em pé, perto da janela, com as mãos apoiadas no meu ventre. Um ventre que, aos 59 anos, trazia a prova do meu pecado, da minha vergonha, da minha humanidade mais crua e falha. A blusa folgada não escondia mais a curva que já se fazia evidente. Era ali, debaixo do meu coração, que morava o motivo daquela tempestade. Como você pôde, mãe? Como? A voz de Marta finalmente rasgou o silêncio. Não era um grito, era pior. Era um sussurro carregado de uma dor que eu nunca tinha ouvido nela. Era a voz de uma filha que via a mãe, seu pilar, seu exemplo, desmoronar em cacos de uma história suja. Eu abri a boca para responder. Mas o que sairia? Uma desculpa? Uma explicação? Como explicar o inexplicável? Como justificar a solidão que me corroía por dentro há anos? A carência que me fez cega? O desejo que eu pensava estar morto e enterrado, mas que despertou como uma fera adormecida? Eu não sei, minha filha. Gaguejei. A voz fraca, um fiapo. Rafaela levantou o rosto. Estava vermelho, inchado, os olhos grandes e castanhos, que sempre brilhavam de alegria. Agora eram 2 poças de mágoa e traição. Ela olhou para a minha barriga, depois para o meu rosto, e o que eu vi ali quebrou o que restava de mim. Nojo. Era puro e simples nojo. Com ele, vó? Com o meu namorado? A voz dela saiu rouca, quebrada. O Vinícius, o homem que eu amava. Você, na nossa casa, na sua cama. Ela não conseguiu terminar. A imagem que suas palavras pintaram no ar era tão feia, tão sórdida, que fez meu estômago revirar. Rafaela, me perdoa, comecei, dando um passo em direção a ela. Não encosta em mim, ela gritou, se encolhendo ainda mais no sofá, como se meu toque pudesse contaminá-la. Você é um monstro. Você destruiu a minha vida. Eu confiava em você. Eu contava tudo para você. E você estava me apunhalando pelas costas. Cada palavra era uma chicotada. E a pior parte era que ela estava certa. Eu não tinha defesa. Eu era a vilã daquela história. A velha sem vergonha. A avó traidora. Marta se levantou. Ela caminhou até mim, lenta, como se estivesse se aproximando de um animal perigoso. Parou a um palmo de distância e olhou fundo nos meus olhos. Eu procurei por um pingo de compaixão, um vestígio da minha menina, mas só encontrei uma frieza de gelar os ossos. Desde quando, mãe? A pergunta era simples, direta, mas carregava o peso de um tribunal. Alguns meses? Sussurrei, sentindo a vergonha queimar meu rosto. Ela balançou a cabeça, um riso sem humor escapando de seus lábios. Meses, e a gente aqui sem ver nada, cegas. Ou talvez a senhora tenha se tornado uma atriz muito boa. Ela se virou para a filha. Vamos embora, Rafa. Não temos mais nada para fazer aqui. Ir embora? Para onde, mãe? Soluçou Rafaela. Essa era a minha casa. Não é mais, disse Marta, a voz dura como pedra. Esta casa está suja. Vamos. Ela puxou Rafaela pelo braço. Minha neta, sem forças para resistir, se deixou levar. Na porta, ela parou e me olhou uma última vez. O ódio em seu olhar era tão palpável que eu recuei um passo. Eu te odeio.
ela disse, a voz baixa, mas cheia de um veneno que eu sentiria por anos. Eu te odeio com todas as minhas forças, e eu espero nunca mais ter que olhar para sua cara de novo. E então elas se foram. A porta da frente bateu, o som ecoando pela casa vazia. Eu fiquei ali, paralisada, ouvindo o barulho do carro se afastando, levando com ele tudo o que eu tinha de mais precioso no mundo. Minha família, meu respeito, minha dignidade. Caí de joelhos no chão de cimento queimado, o corpo sacudindo em soluços silenciosos, a mão pousada sobre a vida que crescia em mim. O pior tinha acontecido, e eu estava completamente, irremediavelmente sozinha. Para entender a profundidade do meu tombo, é preciso conhecer a altura de onde eu caí. E eu, Efigênia Pereira, já fui uma mulher de respeito em Cachoeirinha. Não que eu fosse rica ou de família importante. Meu respeito vinha do suor, da labuta, da decência que eu carregava como um brasão no peito. Nasci e me criei aqui, nessa terra vermelha que racha sob o sol inclemente de Pernambuco. Filha de agricultores, aprendi desde cedo que a vida era dura e que a única coisa que a gente tinha de verdade era o nosso nome. Zele pelo seu nome, fia, que ele é o seu maior tesouro, meu pai dizia, o rosto sulcado pelo tempo e pelo sol. E eu zelei. Casei com Arlindo aos 19. Ele não era um homem de muitos afetos, mas era trabalhador. Tivemos Marta, minha primogênita, a ajuizada, a que sempre fez tudo certo. E depois veio Lúcia, a sonhadora, que casou e foi morar em Recife, longe do pó e da seca. Arlindo se foi cedo, levado por uma doença no coração, me deixando viúva aos 48 anos, com Marta ainda adolescente. Foi aí que a Efigênia, a dona Fia que todos conheciam, se forjou de verdade. Dobrei a jornada. Acordava antes do galo cantar para fazer pão e bolo de rolo para vender na feira. Durante o dia, lavava as roupas das famílias mais abastadas da cidade. Minhas mãos viviam ásperas, a pele queimada de tanto quarar roupa no sol. Tudo para que minhas filhas não passassem necessidade, para que tivessem estudo e um futuro melhor que o meu. Eu me tornei um pilar. Na minha rua, se alguém precisava de um conselho, de um prato de comida, de um ombro para chorar, batia na minha porta. Eu era a mulher forte, a viúva honrada que criou as filhas sozinha, o exemplo de retidão. E eu me orgulhava disso. Esse orgulho era a minha armadura. Minha casa, pequena e simples, era meu santuário. As paredes caiadas de branco, o chão sempre varrido, os vasos de comigo ninguém pode na entrada. Era um lar de paz. Marta se casou, teve Rafaela, e quando o casamento não deu certo, voltou a morar comigo. Minha casa se encheu de vida de novo. Ver Rafaela crescer, correndo por aquele terreiro, era a minha maior alegria. Ela era a luz dos meus olhos, a promessa de que todo o meu sacrifício tinha valido a pena. Com o passar dos anos, me acostumei com a solidão da minha cama. O desejo, a paixão, essas coisas pareciam pertencer a um outro tempo, a uma outra Efigênia que tinha ficado para trás, na juventude. Meu corpo era apenas uma ferramenta de trabalho. Minha vida era dedicada à minha família. O amor que eu sentia era o de mãe, o de avó. Um amor seguro, abnegado, sem sobressaltos. Eu via os casais mais velhos na praça, de mãos dadas, e sentia uma pontada de algo que eu não sabia nomear. Uma nostalgia de algo que eu mal tinha vivido. Arlindo era um companheiro, mas a paixão avassaladora que os livros e as novelas mostravam nunca bateu à minha porta. Eu me conformei. Achava que a minha cota de vida a dois tinha acabado. Meu coração estava fechado para balanço e eu tinha jogado a chave fora. Era uma vida de rotina. Acordar, trabalhar, cuidar da casa, conversar com as vizinhas na calçada ao entardecer, ver a novela, rezar e dormir. Um dia igual ao outro. Uma vida tranquila, previsível, honesta. Uma vida que eu construí com as próprias mãos. Tijolo por tijolo de suor e decência. Eu era a dona Fia, a rocha, a matriarca, a mulher inabalável. Mal sabia eu que até a rocha mais dura pode ser erodida pela água mansa da carência, gota a gota, dia após dia, até que não reste nada além de areia e arrependimento. A mulher que eu era antes da queda não fazia ideia da fragilidade que se escondia por baixo daquela casca grossa. E foi essa fragilidade que abriu a porta para o Vinícius entrar. E com ele, a minha ruína. Rafaela tinha 18 anos quando o conheceu. Foi na festa de São João da cidade. Ela chegou em casa com os olhos brilhando.
falando sem parar de um rapaz que a tinha tirado para dançar forró a noite inteira. Ele é lindo, vó, e tão educado. O nome dele é Vinícius. Eu sorri, feliz por ela. A juventude tem dessas coisas, desses encantamentos repentinos que iluminam o mundo. Uma semana depois, ele apareceu na nossa porta. Um rapaz alto, magro, mas com ombros largos de quem trabalhava, a pele morena do sol, os cabelos pretos e lisos, e um sorriso. Ah, aquele sorriso. Era um sorriso que parecia pedir licença para entrar, que desarmava qualquer um. Ele trazia um cacho de bananas para mim. Dona Fia, a Rafaela me disse que a senhora gosta de fazer doce de banana. Trouxe essas aqui do sítio do meu pai. Fiquei sem jeito. Oh, meu filho, não precisava. Mas entre. Aceita um café? Ele entrou, tirou o chapéu de palha, e seus modos eram impecáveis. Respeitoso, de fala mansa, olhava nos olhos quando conversava. Ele contou que trabalhava com o pai na roça, que estava juntando dinheiro para tentar a vida em São Paulo um dia, mas que, por enquanto, estava feliz ali. Marta, minha filha, o aprovou de imediato. Parece um bom rapaz, Rafaela. Juízo, hein? Vinícius começou a frequentar nossa casa. A princípio, vinha ver Rafaela. Ficavam na sala, vendo televisão, ou na varanda, conversando baixo, de mãos dadas. Eu observava de longe, com um carinho de avó, feliz pela minha neta ter encontrado alguém que a tratava como uma princesa. Mas aos poucos, ele foi se integrando à nossa rotina. Ele tinha um jeito de perceber as coisas. Se via a caixa d'água vazia, ia buscar água no poço sem que ninguém pedisse. Se uma telha quebrava, no dia seguinte ele aparecia com uma escada e consertava. Deixa que eu faço, Dona Fia. A senhora não pode ficar subindo em telhado. Ele me chamava de Dona Fia, com um respeito que aquecia meu coração. Elogiava minha comida, pedia para eu ensinar a receita do meu bolo de fubá. Ouvia minhas histórias do tempo antigo com uma atenção que nem minhas filhas tinham mais. Lembro-me de um dia em que a cerca do galinheiro quebrou e as galinhas fugiram. Eu estava desesperada, correndo atrás delas debaixo de um sol de rachar. Vinícius chegou, viu a cena e calmamente começou a me ajudar. Em pouco tempo, todas as galinhas estavam de volta e ele já estava com as ferramentas na mão, consertando a cerca. Obrigada, meu filho. Você me salvou, eu disse, ofegante, lhe oferecendo um copo de água gelada. Ele secou o suor da testa com as costas da mão e sorriu aquele sorriso que desmontava a gente. Que isso, Dona Fia? A senhora não pode se cansar assim. Para que serve um homem na casa, se não para ajudar? Aquelas palavras, tão simples, me atingiram de um jeito estranho. Fazia tanto tempo que não havia um homem na casa. Desde a morte de Arlindo, eu era a provedora, a consertadora, a força motriz. Eu tinha me acostumado a ser autossuficiente, a não depender de ninguém. A presença de Vinícius, sua prestatividade, sua força jovem, despertaram em mim uma sensação esquecida, a de ser cuidada. Ele começou a passar mais tempo conosco. Almoçava quase todos os domingos. Trazia frutas, verduras, um pedaço de queijo coalho que o pai fazia. Conversava comigo sobre a colheita, sobre o tempo, sobre a vida, e eu me peguei esperando por essas conversas. Ele me olhava, me ouvia, de verdade. Numa tarde, ele me encontrou na cozinha chorando baixinho. Era o aniversário de morte de Arlindo. Um dia sempre melancólico para mim. Ele não disse nada. Apenas pegou um pano, molhou na pia e colocou na minha testa. Sentou-se ao meu lado e ficou ali, em silêncio, até eu me acalmar. Aquele gesto de pura e simples compaixão foi mais íntimo do que qualquer palavra. O sorriso dele, que a princípio era apenas o do namorado da minha neta, foi se tornando um farol na minha rotina cinzenta. Ele não via em mim apenas a avó de Rafaela, a cozinheira, a dona da casa. Ele via a Efigênia. E eu, faminta por ser vista, comecei a me afogar naquele olhar. A semente do impossível tinha sido plantada. A transição do afeto inocente para algo mais profundo e perigoso não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo lento, sutil, como a maré que sobe sem que a gente perceba. E quando vemos, a água já está nos pés. Tudo começava nos pequenos gestos. Quando eu estava na cozinha, ele se aproximava para pegar um copo de água e sua mão roçava na minha. Um toque elétrico, que durava uma fração de segundo, mas que deixava minha pele formigando por minutos. Eu dizia a mim mesma que era um acidente, coisa da minha cabeça. As conversas se tornaram mais longas,
mais íntimas. Ele vinha me ajudar a tratar das plantas no quintal. Enquanto eu podava as roseiras, ele capinava os canteiros. E falávamos. Ele me contava dos seus sonhos de ter um pedaço de terra só seu. E eu lhe contava das minhas saudades, das dificuldades que passei. Havia uma cumplicidade no ar, um entendimento que ia além das palavras. A senhora é uma mulher muito forte, Dona Fia, ele me disse uma vez, os olhos fixos nos meus. Não sei se eu aguentaria metade do que a senhora passou. A gente aguenta, meu filho. A vida não pergunta se a gente quer. Ela só joga o fardo nas costas e a gente aprende a carregar, respondi, tentando manter a voz firme. Mas por dentro, o elogio dele me desmanchava. Eu comecei a me arrumar mais. Passava um pouco de pó de arroz, prendia o cabelo de um jeito diferente. Escolhia o vestido menos desbotado quando sabia que ele viria. Justificava para mim mesma que era apenas vaidade de mulher, que não queria parecer uma velha relaxada. Mas no fundo, no lugar mais secreto do meu coração, eu sabia. Eu queria que ele me notasse. O conflito interno era uma tortura diária. Eu olhava para a Rafaela, tão feliz, tão apaixonada, e sentia uma onda de culpa que me afogava. Ela me contava os planos deles, de casar, de ter filhos, e eu sorria, a parabenizava, enquanto por dentro, meu coração se partia em dois. Uma parte amava minha neta incondicionalmente. A outra, a parte sombria e egoísta, sentia uma pontada de inveja, de ciúme. Vó, o Vini é perfeito, não é? Ela dizia, suspirando. Ele é tão bom, tão carinhoso. É sim, minha filha. Um rapaz de ouro. Eu concordava. E cada palavra era uma brasa na minha garganta. Comecei a ter sonhos. Sonhos que me faziam acordar no meio da noite. O corpo suado, o coração disparado de vergonha. Sonhos em que o toque dele não era acidental, em que o olhar dele não era apenas de respeito. Eu rezava, pedia a Deus para arrancar aquele sentimento doentio de mim. Pedia perdão por pensamentos que eu não conseguia controlar. Numa tarde de chuva, a energia acabou. Rafaela e Marta tinham ido à cidade vizinha, e eu estava sozinha em casa. A ventania fazia a porta da cozinha bater. Fui fechá-la, e Vinícius apareceu, encharcado, segurando um guarda-chuva quebrado. Vim ver se a senhora estava bem. Vi a chuva engrossando, e fiquei preocupado, disse ele, a voz ofegante. Meu coração deu um salto. Ele tinha vindo por mim. Estou bem, meu filho. Entre e se seque. Vou passar um café. Eu lhe dei uma toalha, e enquanto ele se secava, não consegui desviar o olhar. A camisa molhada colada em seu peito, os pingos de chuva escorrendo pelo seu pescoço. Senti um calor subir pelo meu corpo, um desejo tão forte, tão avassalador, que me deixou tonta. Ele percebeu meu olhar, e pela primeira vez, não desviou o seu. Ele me olhou de um jeito diferente. Não era mais o olhar do genro neto, era o olhar de um homem para uma mulher. A sala estava na penumbra, iluminada apenas pelos relâmpagos que cortavam o céu. O único som era o da chuva caindo lá fora. Ele deu um passo na minha direção. Eu não recuei. Meu corpo estava paralisado, uma mistura de medo e expectativa. Ele levantou a mão e, com as costas dos dedos, tocou meu rosto. Um toque suave, quase reverente. A senhora é tão bonita, Dona Fia, ele sussurrou. Aquilo foi o estopim. A represa de decência e autocontrole que eu construí por décadas se rompeu. Naquele momento, eu não era a avó, a viúva, a mulher de respeito. Eu era apenas Efigênia, uma mulher terrivelmente, desesperadamente, solitária. E a solidão, meu amigo, é um veneno que, quando misturado a uma gota de mel, se torna irresistível. O toque dele em meu rosto foi como um raio que não fazia barulho, mas que eletrizava cada fibra do meu ser. Meus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas de surpresa, de medo, de uma alegria culpada que eu não tinha o direito de sentir. Ele continuou a me olhar, o polegar agora traçando a linha da minha mandíbula, um gesto de uma intimidade que me roubou o ar. Não chore, ele murmurou, a voz grave e baixa, se misturando ao som da tempestade lá fora. Isso é errado, Vinícius, consegui dizer, mas minha voz era um sopro, sem convicção alguma. Meu corpo me traía. Em vez de se afastar, ele se inclinava sutilmente na direção dele. O que é errado? Ele perguntou, os olhos escuros perscrutando os meus, como se buscasse uma resposta que nem eu mesma tinha. Sentir? Se sentir viva? Aquelas palavras. Ele parecia ler minha alma. Era exatamente isso. Eu me sentia viva de novo. Aquele torpor de anos.
Aquela sensação de ser apenas uma sombra funcional dentro da minha própria casa estava se dissipando. No lugar, uma torrente de sensações que eu pensava estarem mortas e enterradas. Ele se aproximou mais. O cheiro dele, uma mistura de terra molhada, suor e um perfume de sabonete barato, invadiu meus sentidos e me embriagou. Eu podia sentir o calor que emanava do seu corpo. Fechei os olhos, incapaz de encarar a enormidade do que estava prestes a acontecer. Então, seus lábios tocaram os meus. No começo, foi um toque hesitante, suave, um reconhecimento, mas a minha resposta, a minha rendição, foi imediata, e o beijo se aprofundou. Era um beijo faminto, desesperado. Não tinha nada da inocência dos beijos que eu via na televisão. Era um beijo de duas almas solitárias colidindo no escuro. As mãos dele foram para a minha cintura, me puxando para si, colando nossos corpos. Minhas mãos, trêmulas, subiram por seus braços, se agarrando aos seus ombros como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que de repente começou a girar. O tempo parou. A chuva lá fora, os trovões, a casa na penumbra, tudo se tornou o cenário para o nosso ato proibido. Cada barreira que eu tinha construído ao longo da vida, a moral, a vergonha, o amor pela minha neta, tudo veio abaixo. Naquele momento, só existia ele e eu, o homem jovem, cheio de vida, e a mulher mais velha, que redescobria a própria pele sob o toque dele. Quando nos separamos em busca de ar, encostamos nossas testas. A respiração de ambos era ofegante, descompassada. Me perdoe, Dona Fia. Efigênia, ele disse, usando meu nome pela primeira vez, e o som na sua boca foi ao mesmo tempo doce e amargo. Não há o que perdoar, respondi, a voz rouca. A culpa é dos dois. Eu sabia, no fundo da minha alma, que aquela era a maior mentira que eu já tinha contado. A culpa era minha. Eu era a mais velha, a avó, a matriarca. Eu deveria ter sido o juízo, a barreira. Mas eu não fui. Eu fui a porta que se abriu. Ele me guiou até o sofá. Sentamos lado a lado, sem nos tocarmos. Mas a eletricidade entre nós era palpável. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo a chuva diminuir. O mundo estava voltando ao normal, mas para mim, nada seria normal novamente. A luz voltou com um piscar, nos pegando de surpresa. A lâmpada fraca da sala iluminou a cena. Eu, com os cabelos desgrenhados e os lábios inchados. Ele, com a camisa ainda úmida e os olhos cheios de uma mistura de desejo e confusão. A realidade nos atingiu como um tapa no rosto. Eu preciso ir, ele disse, se levantando abruptamente. A Rafaela já deve estar chegando. O nome dela, pronunciado por ele naquele contexto, foi como um balde de água gelada. A culpa, que tinha se aquietado durante o beijo, voltou com uma força avassaladora. Sim, é melhor você ir, concordei, sem conseguir olhá-lo nos olhos. Ele caminhou até a porta. Antes de sair, ele se virou e me olhou. Havia uma promessa silenciosa naquele olhar. A promessa de que aquilo não tinha sido um fim, mas um começo. Um começo terrível e maravilhoso. Quando ele se foi, eu desabei no sofá. Meu corpo tremia. Passei a mão pelos meus lábios, ainda sentindo o gosto do beijo dele, o gosto do meu pecado. Lá fora, a chuva tinha parado, e um arco-íris tímido se formava no céu. Uma visão linda, que contrastava com a feiura que eu sentia dentro de mim. Eu tinha cruzado uma linha da qual não havia retorno, e a parte mais assustadora era que, apesar de todo o medo e toda a culpa, uma parte de mim não se arrependia. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Cada vez que Rafaela falava de Vinícius, cada vez que ela suspirava o nome dele com amor, eu sentia uma faca se revirar no meu estômago. Eu me tornei uma atriz, como Marta me acusaria mais tarde. Eu sorria, ouvia, aconselhava, enquanto por dentro eu era um poço de mentiras. O nosso segredo nos uniu de uma forma doentia. Vinícius continuou a vir em casa, mas agora tudo era diferente. Os olhares que trocávamos quando ninguém estava vendo, os toques acidentais que se tornaram propositais, as palavras de duplo sentido que só nós entendíamos. Era um jogo perigoso, uma dança na beira do abismo. Nossos encontros aconteciam nos lugares mais improváveis. Um dia eu estava estendendo roupa no varal, nos fundos do quintal, e ele apareceu, dizendo que veio trazer umas mangas. Enquanto Rafaela estava no quarto, ele me prensou contra a parede dos fundos, atrás dos lençóis que balançavam ao vento, e me beijou com uma urgência que me deixou sem fôlego. O medo de sermos pegos era um tempero excitante e aterrorizante. Outra vez,
Foi na cozinha, tarde da noite. Eu tinha perdido o sono e desci para beber um copo de água. Ele estava lá, sentado no escuro. Tinha dito a Rafaela que ia pescar com os amigos e dormiria fora. Mas ele veio. Não consegui ficar longe. Ele sussurrou. E naquela noite, no silêncio da casa adormecida, nós nos amamos no pequeno quartinho dos fundos, onde eu guardava as tralhas velhas. Foi desesperado, rápido e silencioso. E enquanto ele me tocava, eu só conseguia pensar no som da respiração de Rafaela, dormindo tranquilamente no quarto ao lado. A culpa era tão intensa que quase se tornava física, uma dor no peito. Eu vivia em um estado de alerta constante. Qualquer barulho, qualquer passo, me fazia sobressaltar. Eu me odiava pela manhã e o desejava à noite. Eu pedia a Deus que me libertasse daquela situação, mas quando ele me procurava, eu não tinha forças para dizer não. Eu estava viciada. Viciada na atenção, no desejo, na sensação de ser mulher de novo. Vinícius também parecia atormentado. Eu via em seus olhos a mesma culpa que sentia. Às vezes, ele estava distante, calado. Em outras, era possessivo, ciumento. Uma vez, um vendedor ambulante me fez um gracejo na porta de casa, e Vinícius, que estava chegando, fechou a cara e o tratou com uma rispidez que não era do seu feitio. O que aquele homem queria? Ele me perguntou depois, a voz dura. Nada. Só estava vendendo suas coisas. Respondi, surpresa com a sua reação. Ele te olhou de um jeito... Não gostei. Aquilo me deu um calafrio. Era como se, aos olhos dele, eu fosse sua. Uma posse secreta e proibida. A situação estava se tornando insustentável. Eu emagreci. Mal dormia. Vivia com os nervos à flor da pele. Marta começou a notar. A senhora está bem, mãe? Parece tão cansada, tão abatida. É só o cansaço da idade, minha filha. Não se preocupe. Mentira. Outra mentira. Minha vida tinha se tornado um emaranhado delas. O pior momento foi no aniversário de Rafaela. Fizemos uma pequena festa em casa. Vinícius lhe deu um anel de compromisso. Ela chorou de alegria. O mostrou para todo mundo. Estamos noivos, vó. Ela gritou me abraçando. Eu a abracei de volta, o coração se despedaçando. Olhei por cima do ombro dela e encontrei os olhos de Vinícius. Ele me olhava com uma intensidade que me dizia que aquele anel no dedo dela não significava nada para o que existia entre nós. Naquela noite, depois que todos foram embora, enquanto Rafaela dormia, sonhando com seu futuro, ele me mandou uma mensagem no celular velho que eu mal sabia usar. Penso em você. Eu apaguei a mensagem imediatamente, como se pudesse apagar o sentimento junto. Fui até o quarto de Rafaela e a observei dormir, o anel brilhando em sua mão. Ela parecia um anjo, e eu, a serpente no seu paraíso. Chorei em silêncio, ali no escuro, odiando a mim mesma, odiando a minha fraqueza. Eu sabia que aquilo não podia continuar. Alguém iria se machucar, e eu tinha a terrível certeza de que a ferida maior seria na pessoa que eu mais amava no mundo, a minha neta. O corpo da gente é uma máquina misteriosa. Ele guarda segredos, mas também tem um jeito próprio de gritar as verdades que a boca insiste em calar. O meu começou a gritar em silêncio. Primeiro, foram as tonturas. Eu estava varrendo o terreiro, e de repente, o mundo girava. O sol forte parecia pulsar, e eu tinha que me apoiar na parede para não cair. Depois, vieram os enjoos. Aconteciam pela manhã. Uma náusea traiçoeira que me pegava de surpresa. O cheiro do café forte, que eu amava, passou a revirar meu estômago. Comecei a ter desejos estranhos, uma vontade louca de comer jaca verde com sal, coisa que eu não comia desde a minha primeira gravidez, há quase 40 anos. Eu dizia a mim mesma que era a idade. A menopausa, que nunca tinha se anunciado de vez, devia estar dando seus últimos suspiros, bagunçando o meu organismo. É o corpo se despedindo da mocidade, fia, eu pensava, tentando me convencer. A ideia de uma gravidez era tão absurda, tão fora de qualquer lógica, que meu cérebro se recusava a sequer considerá-la. Uma mulher na minha idade? Impossível. Era um capítulo encerrado na minha vida. Mas então, veio o atraso. 1, 2, 3 dias. Normal, eu dizia a mim mesma. Nessa fase, tudo fica desregulado. 1 semana, 2. O alarme interno, aquele instinto que toda mulher tem, começou a soar, baixo e insistente. Tentei ignorá-lo, mas a cada dia que passava sem o sinal do meu corpo, o alarme ficava mais alto.
Comecei a observar meu reflexo no espelho do guarda-roupa. Meus seios pareciam mais cheios, doloridos. Minha cintura, sempre fina, parecia ter engrossado um pouco. Eu puxava a blusa, virava de lado, procurando por qualquer mudança. Podia ser coisa da minha cabeça. A culpa e o estresse podiam estar me fazendo imaginar coisas. Num domingo, durante o almoço, eu me servi de um pedaço de galinha guisada, meu prato favorito. Assim que levei o garfo à boca, o cheiro me subiu à cabeça e eu tive que correr para o banheiro, vomitando tudo o que tinha no estômago. Quando voltei para a mesa, pálida e trêmula, Marta e Rafaela me olharam preocupadas. "Mãe, a senhora precisa ir ao médico", disse Marta. "Isso não é normal. Pode ser sua pressão, alguma coisa no estômago." "Não é nada, foi só um mal-estar", desconversei. Mas o olhar de Rafaela era diferente. Havia uma curiosidade nele. "Vó, a senhora está diferente", ela disse pensativa. "Parece a tia Lúcia quando estava grávida do Paulinho. Vivia enjoada com cheiro de comida." Eu gelei. Meu coração disparou tão forte que achei que elas podiam ouvir. Forcei uma risada. "Que bobagem, menina. Uma velha como eu grávida. Tá doida? Deve ser alguma virose." Mas a semente da dúvida, plantada por ela, começou a germinar em mim. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei repassando os últimos meses na minha cabeça. As datas, os encontros clandestinos com Vinícius, a falta de cuidado, a imprudência nascida da paixão e da certeza de que meu corpo já não era mais fértil. Uma onda de pavor me invadiu. Pavor e negação. Não podia ser. Simplesmente não podia ser. Seria um castigo divino? Uma piada cruel do destino? No dia seguinte, fui ao calendário pendurado na parede da cozinha. Com os dedos trêmulos, contei os dias, as semanas. As contas batiam. O tempo do atraso coincidia com o início de tudo. Sentei na cadeira da cozinha, o corpo pesado, a mente um turbilhão. Olhei pela janela para o sol que nascia, pintando o céu de laranja e rosa. Um novo dia estava começando, mas para mim, parecia o início do fim. A possibilidade, antes impensável, agora se assentava no meu peito com o peso de uma bigorna. Eu precisava saber. Precisava ter certeza, por mais terrível que essa certeza pudesse ser. A negação não era mais uma opção. Eu tinha que encarar a verdade de frente. A semente da dúvida tinha se tornado uma árvore de pânico, e seus galhos estavam me sufocando. A decisão de comprar o teste de gravidez foi uma das mais difíceis da minha vida. Ir à farmácia de Cachoeirinha estava fora de questão. A cidade é um ovo. No minuto em que eu pedisse o tal teste, a notícia se espalharia mais rápido que fogo em capim seco. Dona Fia, a viúva, comprando o teste de gravidez? Seria o escândalo do ano. Tive que inventar uma desculpa. Disse em casa que precisava ir a Garanhuns resolver um problema de um documento antigo da aposentadoria de Arlindo. Uma mentira que me custou caro engolir. Marta se ofereceu para ir comigo, mas eu recusei, dizendo que era coisa rápida e que eu sabia me virar. Peguei o primeiro ônibus da manhã. A viagem de 1 hora pareceu durar uma eternidade. A cada solavanco do ônibus na estrada de terra, meu estômago se revirava. Eu olhava para as outras pessoas, suas vidas seguindo um curso normal, e me sentia um alienígena, uma criminosa carregando um segredo monstruoso. Em Garanhuns, procurei pela farmácia mais discreta que encontrei, numa rua de pouco movimento. Entrei com o coração na boca, o rosto queimando de vergonha. A atendente era uma moça jovem, que mal olhou para mim. Agradeci a Deus por isso. Pedi o teste em um sussurro, como se estivesse comprando algo ilegal. Ela o colocou numa sacola plástica e eu paguei com as mãos, suando, sem conseguir encará-la. Guardei a sacola dentro da minha bolsa como se fosse uma bomba-relógio. Não voltei para casa imediatamente. Fiquei andando sem rumo pelo centro da cidade, tentando criar coragem para enfrentar o que vinha pela frente. Sentei num banco da praça, observei as crianças correndo, as mães empurrando carrinhos de bebê. Uma cena que sempre me trouxe alegria, mas que naquele dia me causava um pavor profundo. Quando finalmente voltei para a Cachoeirinha, o sol já estava se pondo. Entrei em casa em silêncio. Disse que tinha resolvido o que precisava e que estava cansada. Fui direto para o meu quarto. Esperei. Esperei Marta e Rafaela dormirem. Esperei a casa mergulhar no silêncio da madrugada. Cada minuto era uma agonia. Por volta das 2 da manhã, levantei. Na ponta dos pés, fui até o banheiro, o pequeno cômodo frio nos fundos da casa. Tranquei a porta.
Uma fechadura enferrujada que mal funcionava, mas que naquela noite era a minha única barreira contra o mundo. Sentei na tampa do vaso sanitário, as mãos trêmulas. Tirei a caixinha da sacola. As instruções pareciam escritas em outra língua. Li e reli umas 3 vezes, meu cérebro se recusando a processar a informação. Fiz o que precisava ser feito. Depois, coloquei o pequeno objeto de plástico sobre a pia e esperei. Eram para ser apenas 5 minutos, mas pareceram 5 séculos. Eu não conseguia tirar os olhos dele. Fiquei encarando aquela janelinha minúscula, onde o meu destino seria selado. Rezei como nunca tinha rezado na vida. Pedi a Nossa Senhora que fosse um engano, um alarme falso, um erro do meu corpo velho e confuso. Prometi que, se desse negativo, eu terminaria tudo com Vinícius, que me confessaria, que faria qualquer penitência. E então aconteceu. Primeiro, uma linha apareceu, forte, nítida, cor-de-rosa, a linha do controle que dizia que o teste estava funcionando. Meu coração parou. Por um instante nada mais aconteceu. Uma faísca de esperança se acendeu em mim. Foi só um susto, Fia. Um susto. Mas a esperança durou pouco. Lentamente, quase zombando do meu desespero, uma segunda linha começou a se formar. Pálida a princípio, quase uma sombra. Mas ela foi ganhando cor, se tornando mais forte, inegável, positivo. As 2 tiras da verdade estavam ali, brilhando sob a luz fraca da lâmpada do banheiro. Fiquei olhando, paralisada. O som do meu sangue pulsando nos meus ouvidos era a única coisa que eu ouvia. O chão sumiu dos meus pés. A sensação não foi de alegria, como nas outras vezes. Foi de puro e absoluto terror. Uma onda de frio percorreu minha espinha, seguida por um calor que me subiu ao rosto. Senti o ar faltar. As paredes do banheiro pareceram se fechar sobre mim. Eu estava grávida. Aos 59 anos. Grávida do namorado da minha neta. A realidade me atingiu com a força de um trem desgovernado. Não era um pesadelo do qual eu iria acordar. Era a minha vida. E ela estava, a partir daquele momento, irremediavelmente arruinada. Agarrei-me à pia para não desmaiar. Olhei meu reflexo no espelho rachado e não me reconheci. Quem era aquela mulher de olhos esbugalhados de pavor? Era a Efigênia. E ela carregava no ventre o fruto do seu maior erro. Viver com aquele segredo dentro de mim era como carregar um braseiro no ventre. Queimava por dentro, mas eu tinha que sorrir e fingir que estava tudo bem por fora. A casa, que sempre fora meu refúgio, se tornou minha prisão. Cada cômodo guardava uma lembrança, uma ponta de culpa. As manhãs se tornaram minhas inimigas. Os enjoos eram implacáveis. Eu acordava antes de todo mundo e corria para o banheiro, tentando abafar o som das ânsias com a torneira aberta. Comia biscoitos de água e sal escondida no quarto, como uma ladra. Minhas roupas começaram a não servir. Tive que remexer no fundo do baú e pegar meus vestidos mais velhos e largos, aqueles que eu usava para a faxina pesada. Marta estranhou. Mãe, por que a senhora só anda com esses vestidos velhos? Estão caindo aos pedaços. Vamos na cidade comprar uns novos para a senhora. Não precisa, minha filha. Estou confortável assim. Vaidade não me cabe mais. Era uma desculpa esfarrapada, mas ela pareceu aceitar. Rafaela, no entanto, era mais observadora. Vó, a senhora engordou, né? Ela disse um dia, de forma inocente, enquanto me abraçava. Senti um calafrio percorrer meu corpo. É a idade, minha neta. A gente vai inchando. Menti, me afastando rapidamente. O medo era meu companheiro constante. Medo de alguém descobrir. Medo de passar mal na frente delas. Medo do futuro. Passei noites em claro, a mão espalmada sobre a barriga, sentindo a vida que se mexia sutilmente lá dentro. Era um paradoxo terrível. Parte de mim, a parte mãe, sentia um assombro, um milagre. Uma vida estava se formando ali, contra todas as probabilidades. Mas a outra parte, a parte consciente, a avó, sentia repulsa, pavor. Aquela vida era a materialização da minha vergonha. Eu precisava contar para o Vinícius. A ideia me apavorava. Como ele reagiria? Ele era tão jovem, cheio de planos. Um filho, naquela altura do campeonato, destruiria a vida dele tanto quanto a minha. Adiei a conversa o máximo que pude, inventando desculpas para não ficarmos sozinhos. Mas eu sabia que não podia esperar para sempre. A minha barriga estava crescendo, e logo não haveria mais vestido largo que escondesse. Eu o observava com Rafaela.
Eles pareciam tão felizes. Falavam sobre o futuro, sobre a casa que queriam construir, sobre os nomes dos filhos que teriam um dia. E eu estava ali, a poucos metros de distância, carregando o irmão ou a irmã daqueles filhos imaginários. A ironia era tão cruel, tão perversa, que chegava a ser sufocante. Comecei a me isolar. Evitava as rodas de conversa na calçada com as vizinhas, com medo de que seus olhos experientes notassem algo. Dona Fia anda tão sumida. Eu ouvia os cochichos. Eu, que sempre fui o centro da vida social da minha rua, agora me escondia dentro da minha própria casa. A comida perdeu o gosto. O sono não vinha. Eu vivia num estado de ansiedade perpétua. Meu corpo, que sempre foi meu aliado, meu instrumento de trabalho, agora era meu carcereiro. Ele me aprisionava naquele segredo, e a cada dia que passava, as grades dessa prisão ficavam mais visíveis. Um dia, eu estava no quintal, sentada numa cadeira de balanço, perdida em pensamentos. Senti um movimento mais forte na minha barriga. Um chute. Involuntariamente, um sorriso brotou em meus lábios. Um sorriso fugaz, imediatamente substituído por uma onda de tristeza. Aquele ser inocente não tinha culpa de nada. Ele não pediu para vir ao mundo no meio daquela confusão, daquele pecado. Naquele momento, eu soube. Eu não podia mais carregar aquele fardo sozinha. Eu tinha que dividir o peso. Eu tinha que contar para o Vinícius. Independentemente da reação dele, ele precisava saber. Ele era o pai. E nós dois, juntos, tínhamos criado aquela tempestade. Não era justo que eu a enfrentasse sozinha. A coragem nascida do desespero finalmente me encontrou. Marcar o encontro foi um desafio. Tive que usar de subterfúgios, de meias palavras. Mandei uma mensagem para ele, algo que raramente fazia. Preciso falar com você. Urgente. A sós. A resposta veio rápida. Aconteceu alguma coisa? Sim, digitei. Me encontre amanhã, na Capela Velha da estrada do Sítio Novo, na hora do almoço. A Capela Velha era um lugar abandonado, raramente visitado. Um lugar perfeito para uma confissão feia. Passei a noite ensaiando o que dizer, mas nenhuma palavra parecia certa. Como se começa uma conversa dessas? Oi, Vinícius. Lembra da nossa loucura? Pois é, ela deu frutos. Era grotesco. No dia seguinte, disse em casa que ia levar umas velas para a alma de Arlindo no cemitério. Outra mentira para a minha coleção crescente. Caminhei pela estrada de terra debaixo de um sol forte, o coração martelando no peito, a boca seca. O suor escorria pela minha testa, mas eu sentia um frio por dentro. Ele já estava lá, encostado na parede descascada da capela. Sua expressão era de preocupação. Quando me viu, veio ao meu encontro. Dona Fia, Efigênia, o que aconteceu? A senhora está pálida. É a Rafaela? A sua filha? Não, não é com elas. Comecei, a voz falhando. É sobre nós. Ele franziu a testa, confuso. Nós? Aconteceu alguma coisa? Alguém descobriu? Eu respirei fundo, buscando o ar que parecia ter sumido do sertão. Olhei para o chão, para as minhas sandálias gastas, para qualquer lugar que não fossem os olhos dele. Vinícius, eu estou grávida. As palavras saíram, finalmente, e ficaram pairando no ar quente e parado entre nós. Um silêncio pesado se instalou. Eu levantei o olhar e o encarei. A reação dele foi uma sucessão de emoções que passaram pelo seu rosto como nuvens rápidas numa ventania. Primeiro, a incredulidade. Ele balançou a cabeça, um sorriso confuso nos lábios. Grávida? Como assim? A senhora... Mas... na sua idade? Acontece, Vinícius. Acontece. Então, o sorriso desapareceu. A incredulidade deu lugar à compreensão. E a compreensão, ao pânico. Seus olhos se arregalaram. A cor sumiu do seu rosto. Ele deu um passo para trás, como se eu tivesse lhe dado um soco. Não, não pode ser. Ele gaguejou, a voz um fio. É meu. De quem mais seria? Respondi, com uma amargura que eu não consegui conter. Ele passou as mãos pelos cabelos, desnorteado. Começou a andar de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que a gente fez? O que a gente fez? A juventude dele, que tanto me atraiu, agora se mostrava em sua forma mais crua. A imaturidade diante de uma consequência real e assustadora. Eu vi o menino, não o homem. O menino que sonhava em ir para São Paulo, que estava noivo da menina mais bonita da cidade, e que agora via todos os seus planos desmoronando. E agora? O que a gente vai fazer? Ele perguntou, a voz beirando o desespero.
A Rafaela, ela vai me matar. Ela vai te odiar para sempre. Eu sei, respondi, sentindo um nó na garganta. Eu sei de tudo isso, Vinícius. Mas não adianta entrar em pânico. Aconteceu. E agora a gente precisa pensar. Pensar em quê? Ele retrucou, quase gritando. Não tenho o que pensar. Isso é o fim de tudo. O fim da minha vida. O fim da sua. Eu esperava medo. Talvez até raiva. Mas o desespero dele era tão infantil, tão focado nele mesmo, que me causou um baque. Em nenhum momento ele perguntou como eu estava me sentindo. Em nenhum momento ele mencionou a criança. Era só sobre ele, sobre a vida dele que estava arruinada. Eu vou dar um jeito, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Eu preciso dar um jeito. Que jeito, Vinícius? Perguntei, já temendo a resposta. Ele parou de andar e me encarou. Havia uma frieza no seu olhar que eu nunca tinha visto. A gente pode, sei lá, tirar. Tem umas mulheres que fazem isso. Umas ervas. A sugestão me atingiu como um tapa. Meu instinto materno, adormecido por décadas, despertou com fúria. Coloquei a mão protetoramente sobre a minha barriga. Nunca, eu disse, a voz firme e gelada. Nunca mais repita uma coisa dessas na minha frente. Isso que está aqui dentro é uma vida. É nosso filho. E eu não vou matar um filho meu. Ele me olhou como se eu fosse louca. A distância entre nós, que antes era preenchida por desejo, agora era um abismo de incompreensão. Éramos de mundos diferentes. Eu era uma mulher que, apesar do erro, via uma vida. Ele era um rapaz que via um problema a ser eliminado. Então, o que a senhora quer que eu faça? Ele perguntou, a voz cheia de ressentimento. Que eu assuma? Que eu conte para todo mundo que eu engravidei a avó da minha noiva? Quer que eu vire a piada do Estado? Eu não sei o que eu quero que você faça, Vinícius, respondi, a voz embargada pelas lágrimas que eu segurava. Eu só achei que você tinha o direito de saber, que nós estávamos juntos nisso. Juntos? Ele riu, um riso amargo. Não tem juntos nisso aqui, dona Fia. Isso foi uma loucura, um erro. E agora a senhora está aí, grávida. O problema é seu. Ele se virou e começou a se afastar, andando rápido. Vinícius, eu chamei. Ele parou, mas não se virou. Não me procure mais, ele disse por cima do ombro. Eu vou pensar no que fazer. Eu vou dar um jeito. Mas não me procure mais. E ele se foi, me deixando sozinha na frente da capela velha, com o sol queimando minha pele e a certeza de que o juntos nunca tinha existido de verdade. Eu estava sozinha. E a ruptura da juventude dele tinha acabado de selar o meu destino. Depois daquele encontro na capela, um silêncio pesado se instalou entre mim e Vinícius. Ele continuou a frequentar a minha casa, a almoçar aos domingos, a sentar na varanda com Rafaela. Mas agora ele me evitava. Desviava o olhar, respondia minhas perguntas com monossílabos. Não entrava mais na cozinha para conversar. Se eu estava em um cômodo, ele ia para outro. A mudança de comportamento era sutil para os outros, mas para mim era um grito. Rafaela percebeu, mas interpretou de outra forma. O Vini anda tão estranho, vó, ela me confidenciou uma noite. Distante, preocupado. Acho que são os problemas lá no sítio. A seca castigando a plantação. Ele não se abre comigo. Tenha paciência, minha filha. Homem é assim mesmo. Guarda os problemas para si. Eu a aconselhei. A hipocrisia queimando minha língua. Eu vivia em um estado de suspense. Eu vou dar um jeito, ele tinha dito. Que jeito? Ele ia sumir? Ia contar a verdade? Cada dia que passava era uma agonia. A barriga crescia, lenta, mas seguramente. Eu já estava no 4º mês. E esconder estava se tornando uma tarefa quase impossível. Eu usava 2 vestidos, um por cima do outro, para disfarçar o volume, o que me fazia suar em bicas nesse calor do sertão. Marta também estava desconfiada. Não da gravidez, mas do meu estado geral. Mãe, a senhora emagreceu no rosto, mas parece inchada no corpo. E vive cansada. A gente vai no postinho amanhã, e não tem discussão. Eu entrei em pânico. No postinho, a enfermeira, que me conhecia desde criança, descobriria tudo na primeira apalpada. Conseguia enrolar, dizer que ia marcar, mas sabia que meu tempo estava se esgotando. A tensão em casa era palpável. Eu estava irritadiça, ansiosa. Qualquer coisinha era motivo para uma resposta atravessada. Eu via a confusão nos olhos de Marta e Rafaela, que não entendiam a minha mudança de humor. A mulher calma e paciente que elas conheciam tinha desaparecido, dando lugar a uma pilha de nervos. E no meio de tudo isso,
A vida dentro de mim florescia. Eu sentia os movimentos com mais frequência, pequenas borboletas que se tornavam chutes suaves. À noite, no escuro do meu quarto, eu conversava com meu bebê, pedia perdão a ele. Dizia que ele não tinha culpa de nada, que era amado, mesmo que tivesse vindo ao mundo da forma mais torta possível. Eram os únicos momentos de paz que eu tinha. A calmaria antes da tempestade chegou numa sexta-feira. Era o fim da tarde, o sol se pondo e pintando o céu com cores de fogo. Eu estava na cozinha, preparando o jantar. O cheiro de alho e cebola refogando, que antes me enjoava, agora não me afetava tanto. Rafaela entrou, cantarolando, feliz da vida. Vó, tenho uma novidade, ela disse, os olhos brilhando. O Vini e eu marcamos a data do casamento. Vai ser em dezembro, no final do ano. Ele me chamou pra gente ver umas casinhas pra alugar aqui perto. A faca que eu usava para picar o tomate escorregou e cortou meu dedo. Um corte pequeno, mas o sangue vermelho vivo que brotou pareceu simbolizar toda a dor que explodiu no meu peito. Cuidado, vó, disse Rafaela, correndo para me ajudar. Enquanto ela enrolava um pano no meu dedo, eu a olhava, tão jovem, tão cheia de sonhos. Casamento, casa, futuro. Tudo o que ela estava construindo era baseado numa mentira, e eu era a guardiã dessa mentira. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. A farsa tinha ido longe demais. Eu não podia mais sustentar aquilo. Não era justo com ela. Ela merecia a verdade, por mais dolorosa que fosse. Eu não podia deixá-la casar com um homem que carregava um filho meu no ventre. Rafaela, comecei, a voz trêmula. Marta está em casa? Está sim. Chegou do trabalho agora. Está no quarto. Chame sua mãe. Preciso falar com vocês duas. Agora. O tom da minha voz deve ter denunciado a gravidade da situação. O sorriso de Rafaela morreu. Ela me olhou, assustada. Aconteceu alguma coisa grave, vó? Aconteceu, minha neta. Respondi, sentindo as lágrimas brotarem. A pior de todas. Ela foi chamar a mãe. Eu me apoiei na pia, respirando fundo, o coração batendo descontrolado. A calmaria tinha acabado. A tempestade que eu vinha adiando por meses estava prestes a desabar sobre nossas cabeças. E eu sabia que, quando ela passasse, nada restaria de pé. A batida da porta ainda ecoava nos meus ouvidos muito tempo depois de o carro ter partido. O som se misturou ao zumbido que tomou conta da minha cabeça. Um zumbido de choque e desolação. A casa de repente ficou imensa. Cada objeto, cada móvel, parecia gritar a ausência delas. Fiquei ali, de joelhos no chão frio, por um tempo que não sei medir. Minutos? Horas? O mundo lá fora continuou. O cachorro do vizinho latiu. Uma moto passou roncando na rua. O sol terminou de se pôr e a escuridão entrou pela janela. Mas dentro de mim, o tempo tinha parado naquele instante de abandono. Levantei-me com dificuldade, o corpo todo doendo, como se eu tivesse levado uma surra. Meus joelhos estalavam. Caminhei pela casa como um fantasma. Fui até o quarto que Rafaela ocupava, o mesmo que foi de Marta na adolescência. A cama estava desarrumada, o cheiro dela ainda no ar. Sobre o criado mudo, um porta-retrato com uma foto nossa. Eu e ela, sorrindo, numa festa de São João de anos atrás. Ela, com o rosto pintado e um vestido de chita. Eu, abraçando-a com um orgulho que transbordava dos meus olhos. Peguei o porta-retrato. A mulher da foto parecia uma estranha, feliz, ingênua, completa. Olhei para a minha neta sorrindo e os soluços vieram, violentos e incontroláveis. A dor da perda era física, uma pressão no peito que me impedia de respirar. Eu tinha destruído aquilo, aquele sorriso, aquela confiança, aquele amor. Tinha trocado tudo por momentos de uma paixão egoísta e fugaz. Passei a noite em claro, vagando pela casa. Abria a geladeira e a fechava sem pegar nada. Ligava a televisão e a desligava sem prestar atenção. O silêncio era meu único companheiro, um silêncio acusador. Na manhã seguinte, o sol nasceu e a rotina da rua começou. Ouvi a vizinha varrendo a calçada, o carro do pão passando com sua buzina estridente. A vida continuava, indiferente à minha tragédia pessoal. Criei coragem e abri a porta da frente. A primeira pessoa que vi foi Dona Dalva, a vizinha da frente, que regava suas samambaias. Ela me olhou e eu vi em seus olhos a semente da fofoca. A saída brusca de Marta e Rafaela na noite anterior não tinha passado despercebida. Bom dia, Dona Fia. Tudo bem por aí? Ouvi uma gritaria ontem à noite.
ela disse, com uma curiosidade mal disfarçada. Bom dia. Foi só uma discussão de família. Coisa boba. Menti, a voz rouca pelo choro. Fechei a porta e me encostei nela. O isolamento estava apenas começando. Cachoeirinha era uma cidade onde a vida de todo mundo era assunto público. Em poucos dias, a história, ou uma versão distorcida dela, estaria na boca do povo. Tentei ligar para Marta. O telefone chamou e caiu na caixa postal. Tentei de novo, e de novo. Nada. Mandei uma mensagem. Minha filha, me atende. Pelo amor de Deus. A mensagem foi visualizada, mas não houve resposta. O desprezo dela era uma parede de gelo contra a qual minhas palavras se espatifavam. Os dias que se seguiram foram um borrão de solidão e vergonha. A comida que eu tentava fazer descia amarga. O trabalho, que sempre foi minha salvação, agora era um fardo. Eu não tinha mais forças para amassar o pão, para esfregar a roupa. Minha única energia era gasta remoendo o que tinha acontecido, repassando a cena da confissão e da partida delas 1000 vezes na minha cabeça. Vinícius não deu sinal de vida. Eu nem esperava que desse. Ele devia estar se escondendo, tentando salvar a própria pele. Eu não sentia a raiva dele. Na verdade, eu não sentia nada além da minha própria dor. Ele era apenas um garoto assustado. A adulta da história era eu. A responsabilidade era minha. Uma semana depois do ocorrido, a campainha tocou. Meu coração deu um salto de esperança. Seriam elas? Corri para a porta, o peito apertado. Mas não era Marta nem Rafaela. Era um menino, um motoboy, com uma caixa de papelão nas mãos. Entrega para a senhora Marta. Ela pediu para deixar aqui. Ele me entregou a caixa e foi embora. Sentei no chão da sala e a abri com as mãos trêmulas. Dentro estavam as coisas de Rafaela. Roupas, livros da escola, o porta-retrato que ficava no seu quarto. E por cima de tudo, um bilhete, na caligrafia redonda de Marta. Mãe, estamos na casa de uma amiga. Não nos procure. Rafaela não quer te ver. E sinceramente eu também não. Preciso de um tempo para digerir o absurdo que a senhora fez. Não sei se um dia vou conseguir perdoar. Cada palavra era um golpe. O absurdo que a senhora fez. Ela nem conseguia nomear. Era algo tão feio, tão impensável, que não cabia em palavras. Abracei a caixa como se estivesse abraçando minha neta. O cheiro das roupas dela me fez chorar de novo. O eco do vazio na minha casa e no meu coração era ensurdecedor. Eu estava grávida, abandonada e completamente só. A mulher forte, o pilar da família, Dona Fia, não existia mais. Só restava a Efigênia, uma velha tola que tinha jogado fora seu único e verdadeiro tesouro. A barriga, que antes era um segredo guardado a 7 chaves, agora crescia livremente sob os vestidos largos. Não havia mais motivo para esconder. Minha vergonha já era pública, mesmo que os detalhes ainda fossem nebulosos para a maioria. O que o povo sabia era que Marta e Rafaela tinham saído de casa depois de uma briga feia, e que logo depois, a barriga de Dona Fia começou a aparecer. A primeira vez que saí de casa com a gravidez evidente foi para ir à pequena mercearia do seu Zé, a 2 quadras de distância. O arroz e o feijão tinham acabado, e eu não podia me dar ao luxo de passar fome. Criei coragem, prendi o cabelo, respirei fundo e abri a porta. O sol da manhã pareceu mais forte, mais acusador. Cada passo que eu dava na calçada de terra batida era um esforço. Eu sentia os olhares, as cortinas se movendo nas janelas, as conversas que cessavam quando eu passava, os cochichos que começavam assim que eu virava as costas. Olha lá, é a Dona Fia. Dizem que tá esperando o filho. Nessa idade? Cruz credo. De quem será? Eu mantinha a cabeça erguida, os olhos fixos no meu destino. Não queria dar a eles o gosto de me verem fraquejar, mas por dentro, eu estava em frangalhos. Cada olhar era um julgamento, cada sussurro, uma sentença. Na mercearia, o clima não foi diferente. Seu Zé, um homem que me conhecia desde que eu era menina, me atendeu com uma formalidade fria. Ele não perguntou como eu estava, não fez nenhuma piada, como era de costume. Apenas pegou meus produtos, somou o valor e me entregou o troco. Tudo isso sem encontrar meu olhar uma única vez. Enquanto eu esperava, 2 mulheres que estavam na fila atrás de mim começaram a conversar, num tom de voz alto o suficiente para que eu ouvisse. Uma vergonha, né, comadre? Uma mulher já avó, com uma filha criada, se prestando a um papel desses. E o pior é que ninguém sabe quem é o pai. Deve ser algum homem casado. Por isso a filha e a neta foram embora, de desgosto. Eu senti meu rosto queimar.
Agarrei minha sacola de compras e saí da mercearia o mais rápido que pude, sem olhar para trás. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se com o suor. O tribunal da rua era implacável. Eu, que sempre fui um exemplo de decência, agora era o assunto. A pecadora, a velha assanhada. As mesmas pessoas que antes me pediam a bênção, agora viravam a cara quando me viam. As amigas com quem eu conversava na calçada ao entardecer, agora se calavam e entravam em casa quando eu me aproximava. Eu estava socialmente excomungada. Aos domingos, o isolamento era ainda mais doloroso. Eu costumava ir à missa, sentar no mesmo banco de sempre. Tentei ir uma vez. Depois que a barriga apareceu, a igreja estava cheia. Quando entrei, um silêncio se espalhou e todos os olhos se viraram para mim. Senti-me nua, exposta. O padre, do altar, falou sobre pecado e redenção, e eu senti que o sermão era para mim. Não voltei mais. Comecei a viver reclusa. Só saía de casa para o essencial. O quintal se tornou meu único mundo. Eu conversava com as plantas, com as galinhas e com o meu filho. Não liga para eles, meu anjo, eu dizia, acariciando a barriga. Eles não sabem de nada. A mamãe tá aqui e a mamãe te ama. Apesar da dor e da vergonha, uma teimosia começou a nascer em mim. Uma espécie de fúria silenciosa. Quem eram eles para me julgar? Alguém ali tinha a vida perfeita? Ninguém sabia da minha solidão, das minhas noites em claro, do peso que eu carreguei por anos. Meu erro foi grande, eu sabia, mas era meu. Foi nesse período que um lampejo de desafio começou a brilhar dentro de mim. Se o mundo me condenava, que condenasse. Eu não ia morrer de vergonha. Eu tinha uma vida para cuidar. Uma vida que dependia inteiramente de mim. Pela primeira vez em semanas, eu me olhei no espelho e não vi apenas a pecadora. Vi uma mulher grávida, uma mãe, e essa mãe precisava ser forte, por ela e pelo filho inocente que carregava. A vergonha não ia me matar, pelo contrário, ela ia me dar a força que eu precisava para enfrentar o que viesse pela frente. O tribunal da rua podia me sentenciar, mas eu não ia mais baixar a cabeça. As notícias em Cachoeirinha viajam em 2 velocidades, rápido e mais rápido ainda. A notícia da minha gravidez já era de conhecimento geral, embora o nome do pai fosse motivo de especulação e fofoca. Mas a notícia seguinte chegou como uma bomba e se espalhou como um rastilho de pólvora. Vinícius tinha ido embora. Não foi uma partida discreta. Ele simplesmente sumiu. Uma manhã, o pai dele foi chamá-lo para o trabalho e o quarto estava vazio. Uma mochila com algumas roupas tinha sumido, junto com o pouco dinheiro que ele guardava. Não deixou bilhete. Não deu satisfação a ninguém. Apenas desapareceu na poeira da estrada. A primeira pessoa a me contar foi Dona Dalva, a vizinha. Ela bateu na minha porta com um ar de quem carregava a notícia do século. Dona Fia, a senhora não vai acreditar. O Vinícius, o noivo da sua neta, sumiu no mundo. Dizem que deixou até dívida no bar do Cazuza. O pai dele tá desesperado. A coitada da Rafaela, então. Nem se fala. Eu ouvi a notícia com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Agradeci a informação e fechei a porta. Sentei na minha cadeira de balanço e fiquei olhando para o nada. Uma parte de mim sentiu uma pontada de dor. A lembrança do homem que me fez sentir viva, que me olhou com desejo, ainda estava ali. Mas essa parte era pequena, quase insignificante. A emoção dominante era uma mistura complexa de raiva, decepção e, para minha surpresa, um imenso alívio. Ele tinha fugido. O jeito que ele disse que ia dar era simplesmente virar as costas para tudo e para todos. Para a noiva que o amava, para a família, para o filho que estava a caminho. Ele escolheu o caminho mais fácil, o caminho do covarde. A raiva que senti não era por ele ter me abandonado. Eu já me sentia abandonada por ele desde aquela conversa na capela. A raiva era por Rafaela. Ele a humilhou, a abandonou publicamente, sem uma palavra de explicação, deixando-a com a vergonha e as perguntas. Ele a feriu de uma forma que talvez ela nunca se recuperasse. E por isso, eu o odiei. Mas o alívio era inegável. Com a fuga dele, um fantasma tinha sido removido da equação. Eu não precisava mais temer o seu retorno, as suas decisões, a sua imaturidade. O problema agora era inteiramente meu. E de uma forma estranha, isso era mais simples. Não havia mais a quem culpar, em quem esperar. A responsabilidade era minha, e eu lidaria com ela. Claro,
A fuga dele alimentou ainda mais as fofocas. A cidade inteira começou a conectar os pontos. A briga na minha casa, a minha gravidez, o sumiço repentino do noivo da minha neta. A matemática era simples demais. Será, comadre? Mas que nojeira! Coitada da menina. Um golpe duplo. A avó e o noivo, por isso que ela foi embora. Para não ter que olhar para a cara da avó e lembrar da traição. A verdade, ou pelo menos a versão mais aceita dela, estava agora estampada na cara da cidade. E a minha imagem, que já estava manchada, agora era a de uma predadora, uma velha sem escrúpulos que roubou o namorado da própria neta. Eu recebi um telefonema. Era um número desconhecido. Atendi, hesitante. Era Marta. A voz dela era fria, cortante. Ele foi embora, não foi? O canalha. Eu soube. Rafaela está destruída. Acabada. Ela não come, não dorme, só chora. Você está satisfeita, mãe? Conseguiu o que queria? Destruiu a vida de todo mundo e agora está aí, sozinha com o filho do seu amante. Ela cuspiu a última palavra. Eu não consegui responder. Apenas ouvi os soluços de Rafaela ao fundo. Espero que você apodreça na sua solidão, disse Marta, e desligou. Aquele telefonema doeu mais do que a fuga de Vinícius. Ele era um fantasma que tinha se dissipado, mas a dor da minha filha e da minha neta era real, presente, e era uma ferida aberta que eu tinha causado. A fuga dele não me absolvia de nada. Pelo contrário, só deixava a minha culpa ainda mais nua, ainda mais pesada. Ele se foi, mas o rastro de destruição que nós dois deixamos para trás continuaria a assombrar a vida de todos, especialmente a minha. Nos meses que se seguiram, mergulhei numa solidão profunda. A cidade me virou as costas, minha família me renegou. Eu vivia dos poucos trocados que tinha guardado e da venda de alguns ovos das minhas galinhas. Parei de fazer pão para vender. Quem compraria o pão de uma mulher como eu? Minha casa se tornou o meu casulo. Os dias eram longos, preenchidos apenas pelo trabalho doméstico e pelos pensamentos que me atormentavam. Eu conversava com o bebê na minha barriga. Era meu único consolo. Contava histórias, cantava cantigas de ninar que cantava para minhas filhas. Era um diálogo de mão única, mas que me mantinha sã. Numa tarde, eu estava sentada na varanda, remendando uma roupa de bebê que tinha sido de Rafaela. O sol estava forte e eu me sentia fraca, tonta. Não tinha comido direito naquele dia. A comida parecia não descer. Ouvi o portão do quintal ranger. Levantei a vista, assustada. Era Dona Lourdes, uma senhora que morava no final da rua. Era uma mulher simples, viúva como eu, conhecida por ser reservada e de poucas palavras. Ela raramente se envolvia na vida alheia. Ela caminhou lentamente até a minha varanda, carregando uma panela coberta por um pano de prato. Seus olhos, pequenos e fundos, me avaliaram sem julgamento. Boa tarde, fia, ela disse, a voz suave. Boa tarde, Dona Lourdes, respondi surpresa. Ela estendeu a panela para mim. Fiz um pirão de galinha. Pensei que talvez você gostasse. Comida quente faz bem para quem tá de buchada. A palavra buchada, um jeito simples do sertão de se referir a uma mulher grávida, dita por ela, não soou como uma ofensa. Soou como um reconhecimento, uma aceitação. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era o primeiro gesto de bondade que eu recebia em meses. Uma bondade desinteressada, que não pedia nada em troca. Eu não sei o que dizer, Dona Lourdes. Obrigada. Não precisa dizer nada, ela respondeu, ajeitando o pano sobre a panela. Eu sei o que é ser julgada pelo povo. Quando meu marido morreu, inventaram que eu tinha posto veneno na comida dele para ficar com a pensão. O povo tem a língua ferina, fia, mas a gente não pode deixar a maldade deles matar a gente por dentro. Ela olhou para a minha barriga. Essa criança aí não tem culpa de nada, e ela vai precisar da mãe forte. Então coma, se alimente, por você e por ela. As palavras dela foram como um bálsamo na minha alma ferida. Ela não me perguntou quem era o pai, não me condenou pelo meu erro. Ela apenas viu uma mulher grávida que precisava de ajuda, e ajudou. A partir daquele dia, Dona Lourdes se tornou uma presença silenciosa na minha vida. Uma vez por semana, ela aparecia com um prato de comida, uma fruta, um pedaço de bolo. Nossas conversas eram curtas, sobre o tempo, sobre as plantas. Mas a companhia dela, mesmo que por poucos minutos, quebrava a monotonia da minha solidão. Inspirada por ela, decidi voltar a fazer pão. Não para vender, mas para mim, e para retribuir a sua gentileza. Numa manhã,
Amassei a massa com uma energia que não sentia há muito tempo. O cheiro de pão assando encheu a casa. Um cheiro de lar, de normalidade. Quando o pão ficou pronto, dourado e cheiroso, embrulhei o maior e mais bonito num pano limpo e levei até a casa dela. Dona Lourdes, um pãozinho para a senhora, para agradecer por tudo. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto enrugado. Que beleza, fia. Aceito de bom grado. Aquele pão era mais do que um alimento. Era um símbolo. Era a prova de que, mesmo no deserto da maldade humana, uma pequena semente de bondade podia brotar. Era a prova de que eu não estava completamente sozinha. E era a prova de que eu ainda era capaz de criar, de nutrir, de oferecer algo bom ao mundo. Aquele simples gesto de dar e receber me deu forças. Me lembrou que, por trás dos rótulos de pecadora e traidora, ainda existia a Efigênia, e a Efigênia, com todos os seus defeitos, ainda sabia fazer pão, e talvez ainda soubesse ser mãe. A gravidez na minha idade não foi fácil. As dores nas costas eram constantes. Minhas pernas inchavam como 2 balões, e o cansaço era um peso que eu carregava o dia inteiro. Fiz o pré-natal no postinho de uma cidade vizinha, onde ninguém me conhecia. A médica, uma jovem de óculos, me olhava com uma mistura de curiosidade e preocupação. Gravidez de alto risco, dona Efigênia. A senhora precisa se cuidar muito. E eu me cuidei. Comia o que dona Lourdes me trazia, caminhava devagar pelo quintal, descansava sempre que podia. Os meses finais se arrastaram. A barriga estava enorme, pesada. O bebê se mexia com força, como se estivesse ansioso para sair. Numa noite de lua cheia, a bolsa estourou. Senti a água quente escorrer pelas minhas pernas, e um pânico gelado tomou conta de mim. Eu estava sozinha. As dores começaram logo em seguida, pontadas agudas que me tiravam o fôlego. Arrastei-me até a porta e gritei por Dona Lourdes. Gritei com toda a força que tinha. Felizmente, a casa dela não era longe, e ela tinha o sono leve. Em poucos minutos, ela estava na minha porta, com um xale sobre os ombros e uma expressão de calma que me tranquilizou. Chegou a hora, fia, ela disse sem alarde. Ela me ajudou a me vestir e chamou o único táxi da cidade, do seu Damião. Ele chegou rápido, sem fazer perguntas. Apenas me ajudou a entrar no carro com uma delicadeza inesperada. A viagem para o hospital em Garanhuns foi um borrão de dor e medo. Dona Lourdes segurava a minha mão o tempo todo, me dizendo para respirar fundo, me passando uma força que eu não sabia de onde ela tirava. No hospital, fui levada para a sala de parto. As enfermeiras me olhavam com espanto. 60 anos! Uma cochichou para a outra. Eu não me importei. A dor era tão intensa que o mundo ao redor tinha desaparecido. O trabalho de parto foi longo, exaustivo. Eu estava no meu limite. Achava que não ia conseguir. Mas então, eu pensava no meu filho. Pensava que ele só tinha a mim. E essa ideia me dava uma força sobrenatural. E então, no meio da madrugada, depois de horas de esforço, eu ouvi o som mais lindo e poderoso do mundo. O choro de um bebê. Um choro forte, cheio de vida. É um menino, mãe. Um menino lindo e saudável, disse a médica sorrindo. As enfermeiras o limparam e o enrolaram num pano branco e o colocaram nos meus braços. E o mundo parou. Ele era pequeno, enrugado, com um tufo de cabelo preto na cabeça. Abri os olhinhos e eu me perdi na imensidão daquele olhar. Eram olhos claros, de um azul acinzentado, os olhos de Vinícius. Mas eu não vi o pai ali. Eu vi o meu filho, um pedaço de mim. A dor, a vergonha, a solidão, tudo desapareceu. O que ficou foi um amor tão avassalador, tão puro e tão imenso, que preencheu todos os vazios da minha alma. Comecei a chorar, não de tristeza, mas de um alívio e de uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. Aquele pequeno ser, nascido do meu maior erro, era a minha redenção. Qual vai ser o nome dele? Perguntou a enfermeira. Eu olhei para o meu filho, para o seu rostinho sereno. O nome veio à minha mente, claro como a água. Samuel, eu disse, a voz embargada. O nome dele vai ser Samuel. Samuel, que significa ouvido por Deus. Porque eu senti que, no meio de todo o meu sofrimento, Deus tinha me ouvido. Ele tinha me mandado um motivo para continuar. Abracei meu menino, sentindo o calor do seu corpinho contra o meu peito. Ele parou de chorar e me olhou com uma confiança que partiu meu coração.
Naquele momento, eu fiz uma promessa silenciosa a ele. Eu seria a melhor mãe que eu pudesse ser. Eu o protegeria, o amaria e o criaria para ser um homem bom. O mundo podia me julgar, mas para o meu Samuel, eu seria o mundo inteiro. O choro dele não era o som do pecado, era o choro da vida e da minha nova vida, que começava ali. Criar um filho aos 60 anos é redescobrir o mundo com o corpo cansado e o coração renovado. Os primeiros anos de Samuel foram uma mistura de exaustão e encanto. As noites mal dormidas pesavam nos meus ossos, mas o primeiro sorriso banguela dele fazia tudo valer a pena. Voltei para casa com meu menino nos braços. A casa, antes um mausoléu de silêncio, agora era preenchida por choros, risadas e balbucios. Samuel se tornou o sol em torno do qual minha vida girava. Dona Lourdes foi minha rocha. Ela me ensinou a dar banho, a trocar fraldas, a fazer o leite engrossado. Ela era a avó que meu filho não tinha. Muitas vezes, eu a encontrava na minha varanda, ninando Samuel para que eu pudesse descansar um pouco. A cidade, aos poucos, foi mudando sua atitude. A fofoca deu lugar a uma curiosidade cautelosa. As pessoas me viam no mercado, com Samuel no colo, um bebê lindo e saudável, e o ódio dava lugar a uma espécie de admiração relutante. Eu não era mais apenas a velha que engravidou. Eu era a mãe do Samuel. As crianças da rua, sem o preconceito dos adultos, se encantaram por ele. Vinham espiar pelo portão, queriam brincar com o bebê da vó Fia. Samuel cresceu rodeado por essa atenção. Um menino alegre e sociável. Ele era a mistura perfeita de nós dois. Tinha os meus traços, o formato do meu rosto, mas os olhos e o sorriso eram de Vinícius. Às vezes, quando ele sorria para mim daquele jeito manso, meu coração se apertava. Era uma lembrança constante, mas eu aprendi a separar as coisas. Aquele sorriso não era mais do homem que me abandonou, era do meu filho. Eu o criei com o pouco que tinha. Plantei uma horta no quintal para termos legumes frescos. Voltei a fazer pão e bolo para vender, e para minha surpresa as pessoas voltaram a comprar. Primeiro, por pena, depois porque era bom. A minha dignidade, que eu pensei ter perdido para sempre, estava sendo reconstruída, ponto por ponto, através do meu trabalho e do meu amor pelo meu filho. Quando Samuel começou a andar e a falar, a vida ficou mais leve. Ele corria pelo terreiro, atrás das galinhas, com uma energia que me deixava exausta só de olhar. Suas primeiras palavras foram mamãe e água, e cada pequena conquista dele era uma festa para mim. Eu nunca escondi dele que era sua mãe, mesmo que a idade nos denunciasse. Quando ele começou a entender as coisas, me perguntou por que as outras mães eram mais novas. Sentei com ele no meu colo e expliquei, do jeito mais simples que pude. Filho, você demorou um pouquinho para chegar, mas você chegou na hora certa. Você veio para encher a vida da mamãe de alegria. E sobre o pai, eu dizia que ele tinha viajado para um lugar muito longe. Uma meia-verdade. Eu não queria encher seu coração de mágoa. Um dia, quando ele fosse mais velho e mais forte, eu contaria a história toda. Os anos passaram. O cabelo preto de Samuel foi clareando, ficando castanho como o sol do sertão. Seus olhos azuis se destacavam no seu rosto moreno. Ele se tornou um menino esperto, carinhoso, que me enchia de beijos e me trazia flores do quintal. Eu olhava para ele, correndo, brincando, e sentia uma paz que nunca pensei ser possível. A vergonha não tinha desaparecido por completo. Ela ainda estava lá, numa caixinha guardada no fundo do meu peito, mas ela não me dominava mais. O amor por Samuel era muito maior. A tempestade tinha passado. As nuvens de julgamento e solidão tinham se dissipado, e no lugar brilhava um sol pequeno, de olhos azuis e sorriso fácil. O meu Samuel. Ele não era a prova do meu pecado. Ele era a prova da minha capacidade de amar, de sobreviver, de recomeçar. Ele era o sol que nasceu depois de uma longa, longa chuva. Não, Samuel estava com 5 anos. Era uma tarde quente, e ele brincava no terreiro com um carrinho de lata que eu tinha comprado na feira. Eu o observava da varanda, costurando um rasgo na sua calça, um sorriso bobo no rosto. Naquela idade, ele era um poço de perguntas. Mãe, por que o céu é azul? Mãe, a galinha tem joelho? Eu me divertia com sua curiosidade infinita. O carteiro, um rapaz novo que eu mal conhecia, parou no meu portão. Dona Efigênia Pereira? Sou eu, respondi estranhando. Eu raramente recebia cartas. Ele me entregou um envelope branco. O remetente era de Recife.
Meu coração acelerou. Só podia ser da minha filha Lúcia, a que morava na capital. Mas a letra não era dela. Era a caligrafia de Marta. Agradeci ao carteiro e fiquei olhando para o envelope, as mãos trêmulas. Uma carta. Depois de 5 anos de silêncio absoluto. Eu não sabia se a abria ou se a queimava. O medo do que estaria escrito ali era paralisante. Podiam ser mais acusações, mais palavras de ódio. Samuel correu até mim. "O que é isso, mamãe?" "É uma carta, meu filho." Respondi, a voz baixa. "É do meu pai?" Ele perguntou, com a inocência das crianças. Aquela pergunta me atingiu em cheio. "Não, meu amor, não é." Pedi para ele voltar a brincar, e com o coração na boca, rasguei o envelope. A carta era curta, apenas uma folha de caderno, arrancada. "Mãe", começava. O simples fato de ela ter escrito mãe, e não Efigênia, já me fez chorar. Escrevo porque não tenho coragem de ligar. Não sei o que dizer. Muitas coisas aconteceram nesses 5 anos. Eu e Rafaela nos mudamos para Recife também. Eu arrumei um emprego. Ela começou a fazer um curso técnico. A vida seguiu, como dizem. Rafaela sofreu muito. Fez terapia. Aprendeu a lidar com a dor, com a raiva. Ela cresceu, mãe. Se tornou uma mulher. E eu também mudei. A raiva que eu sentia de você foi dando lugar a outra coisa. Saudade. Preocupação. Eu penso na senhora todos os dias. Penso se está bem. Se precisa de alguma coisa. Eu sei do menino. Minha irmã Lúcia me contou. Ela disse que o nome dele é Samuel. Eu não sei o que sentir sobre isso. É tudo muito confuso ainda. Mas o motivo desta carta é outro. Rafaela vai se casar. Com um rapaz bom, um colega do curso dela. Ele a ama, a respeita. Ele a ajudou a se curar. O casamento vai ser no mês que vem. Uma cerimônia simples, só para os mais chegados. Eu sei que é pedir muito. Talvez seja impossível. Mas ela disse que gostaria que a senhora estivesse lá. E eu também gostaria. Não precisa responder. Só pense. Não sei o que dizer. Marta, eu li a carta 1, 2, 3 vezes. As lágrimas molhavam o papel, borrando a tinta. Um convite. Uma ponte. Um ramo de oliveira estendido sobre um abismo de 5 anos. Rafaela ia se casar. E queria que eu fosse. O nó na minha garganta era tão grande que eu mal conseguia respirar. A alegria se misturava com o medo. E se eu fosse, e estragasse tudo? E se o noivo dela me olhasse com nojo? E se os convidados cochichassem? Mas então, eu olhei para Samuel, que agora tentava fazer o carrinho subir num monte de areia. Ele era o motivo de tudo. O motivo da briga, do abandono. Mas ele também era a prova de que a vida continua. Eu não podia viver no passado para sempre. Eu tinha errado, sim. Tinha causado uma dor imensa. Mas talvez, só talvez, houvesse uma chance de perdão. Uma chance de reconstruir, mesmo que sobre as ruínas, a minha família. Dobrei a carta e a guardei no bolso do avental. Uma decisão se formou no meu coração. Frágil, mas determinada. Eu iria. Eu enfrentaria os olhares, o desconforto, a vergonha. Eu iria pelo meu amor por Rafaela e para mostrar a elas a mulher que eu tinha me tornado. Não a pecadora, mas a mãe de Samuel. A avó que, apesar de tudo, nunca deixou de amá-las. A carta do passado não era uma intimação. Era um convite para o futuro. E eu, pela primeira vez em muito tempo, decidi aceitar. A viagem para Recife foi uma jornada para dentro de mim mesma. Fui de ônibus, com Samuel dormindo no meu colo na maior parte do caminho. Ele estava excitado. Era sua primeira vez vendo o mar. Para mim, a cidade grande, com seus prédios altos e seu barulho incessante, era um monstro assustador. Marta nos esperava na rodoviária. Quando a vi, depois de tanto tempo, meu coração parou. Ela estava mais magra, com alguns fios de cabelo branco que não tinha antes. Havia uma dureza em seu rosto, mas seus olhos vacilaram quando me viram. O encontro foi estranho. Não houve abraços, nem beijos. Apenas um oi, contido de ambos os lados. Samuel, sem entender a tensão, se escondeu atrás de mim. "Este é o Samuel?" Ela perguntou, olhando para ele. "É sim", respondi. Ela se agachou, ficando na altura dele. "Oi, Samuel. Eu sou sua tia Marta." Ele a olhou com seus grandes olhos azuis, e depois de um momento, deu um sorriso tímido, o sorriso de Vinícius. Eu vi Marta engolir em seco, um espasmo de dor passando pelo seu rosto, mas ela disfarçou e sorriu de volta. Fomos para o apartamento delas.
Era pequeno, mas arrumado. Rafaela não estava. Ela foi buscar o vestido de noiva. Chega mais tarde, explicou Marta. A espera foi uma tortura. Eu e Marta tentávamos conversar, mas o assunto morria. O elefante na sala era grande demais para ser ignorado, até que a porta se abriu, e Rafaela entrou. Ela parou na porta, o corpo paralisado. Estava linda, uma mulher feita, o cabelo mais curto, o rosto mais maduro. Seus olhos encontraram os meus, e o tempo congelou. Depois, seu olhar desceu e pousou em Samuel, que estava sentado no tapete, brincando com as chaves de casa. Ele olhou para ela curioso. Vi uma tempestade de emoções no rosto da minha neta. Dor, raiva, mágoa, curiosidade. Ela olhou para os olhos azuis dele, e eu a vi fraquejar. Ficamos assim, em silêncio, por um minuto que pareceu uma vida. Então, lentamente, ela caminhou na minha direção. Eu me preparei para o pior. Um grito, uma acusação, um tapa. Mas nada disso veio. Ela parou na minha frente. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. E pelo meu também. Vó, ela sussurrou, a voz quebrada. E então ela me abraçou. Foi um abraço desajeitado, de início. Mas depois, ela se agarrou a mim com a força de quem se agarra a um bote salva-vidas. E eu a abracei de volta, com toda a força, com todo o amor, com todo o arrependimento que eu carregava há 5 anos. Choramos muito. Um choro de anos. Um choro que lavava a alma. Não precisamos dizer nada. Naquele abraço, havia perdão, havia entendimento, havia a dor da perda e a esperança do recomeço. Quando nos soltamos, ela se agachou na frente de Samuel. Oi, ela disse, a voz ainda embargada. Oi, ele respondeu tímido. Você sabe quem eu sou? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça negativamente. Eu sou a Rafa, sua irmã. A palavra soou estranha, mas certa. Ela estendeu a mão para ele. Samuel, depois de olhar para mim e receber um aceno de confirmação, pegou a mão dela. Rafaela o puxou para o colo e o abraçou. Um abraço delicado, cuidadoso. Ele é inocente, vó, ela disse, olhando para mim por cima da cabeça dele. Ele não tem culpa de nada. E a senhora também é humana. Aquelas palavras foram a minha absolvição. O peso que eu carregava nas costas por 5 anos, de repente, se tornou mais leve. Não desapareceu, mas se tornou suportável. Naquele momento, na pequena sala de um apartamento em Recife, minha família, quebrada e remendada, começou a se curar. O abraço de Rafaela não apagou o passado, mas abriu uma porta para o futuro. Um futuro onde, talvez, o amor pudesse ser finalmente mais forte que a dor. O casamento de Rafaela foi num sábado ensolarado. Uma cerimônia simples e bonita, num jardim perto da praia. O noivo dela, Ricardo, era um homem bom. Ele me cumprimentou com um abraço caloroso e um olhar que não tinha julgamento, apenas aceitação. Ele sabia da história. Rafaela tinha lhe contado tudo, e ele a amou mesmo assim. Amou-a com suas feridas, com seu passado. Durante a cerimônia, eu me sentei na primeira fileira, ao lado de Marta. Samuel, comportado, sentou entre nós, fascinado com a noiva. Quando vi Rafaela entrando, linda, de branco, sorrindo para o seu futuro, as lágrimas vieram de novo. Mas desta vez, eram lágrimas de pura felicidade. Ela estava bem. Ela tinha sobrevivido. Ela tinha encontrado a paz. E isso era tudo o que importava. Na festa, um momento inesperado aconteceu. Lúcia, minha outra filha, me puxou para um canto. Ela tinha me tratado com uma polidez distante até então. Mãe, eu preciso te dizer uma coisa. Ela começou sem jeito. Eu te julguei muito. Fiquei do lado da Marta e da Rafaela, sem nunca tentar entender o seu lado. Eu sinto muito. Aquele pedido de desculpas, vindo dela, terminou de remendar meu coração. Abracei minha filha, a filha que morava longe, e senti como se a última peça do quebra-cabeça da minha família estivesse se encaixando. Voltamos para a cachoeirinha no dia seguinte. A despedida foi diferente da chegada. Houve abraços, promessas de nos vermos em breve. Rafaela deu um beijo demorado em Samuel. Se cuida, meu irmãozinho, e cuida da nossa avó. A vida em Cachoeirinha não mudou da noite para o dia. As pessoas ainda cochichavam, mas eu não me importava mais. O que importava era a paz que eu tinha feito com a minha família e comigo mesma. Hoje, aos 65 anos, minha vida é simples. Cuido do meu filho, do meu quintal, da minha casa.
Converso com Dona Lourdes na varanda. Recebo telefonemas das minhas filhas e da minha neta. Às vezes, elas vêm nos visitar nos feriados. A casa se enche de risadas. Marta e Rafaela tratam Samuel com um carinho que me emociona. Elas entenderam que ele não é o símbolo de um erro, mas sim um membro da nossa família torta e imperfeita. Nunca mais tive notícias de Vinícius. Soube, por terceiros, que ele foi para o garimpo, em algum lugar do norte. Não lhe guardo rancor, apenas uma certa pena. Ele fugiu de um problema e perdeu a chance de conhecer um filho maravilhoso. Às vezes, quando o sol se põe e eu sento na minha cadeira de balanço, com Samuel no meu colo, já quase um rapazinho, eu penso em tudo o que aconteceu. A vida me deu uma rasteira, me jogou na poeira, mas também me deu o presente mais inesperado e precioso. Eu não me orgulho do que fiz. A dor que causei à minha neta é uma cicatriz que vou carregar para sempre, mas eu aprendi que a vida não é preta e branca. Ela é cheia de tons de cinza, de erros, de acertos, de paixões que a gente não controla e de amores que a gente não espera. Não sei se o povo de Cachoeirinha um dia vai me perdoar completamente, mas eu aprendi que o perdão mais importante é aquele que a gente dá a si mesmo. E eu, Efigênia Pereira, a Dona Fia, a mãe-avó, estou em paz, porque no fim das contas, o que restou de toda essa história foi a verdade de que somos todos humanos, falhos, e um amor nascido da forma mais torta possível, que me deu a chance de nascer de novo. E se essa minha história, torta e cheia de poeira, tocou seu coração de alguma forma, faz mais um favor para essa velha. Se inscreve no canal, deixa um like, um comentário, diz o que você faria no meu lugar. Saber que não tô sozinha nessa prosa da vida já é um alento. Fiquem com Deus.